Oi, gente, bom dia. Os integrantes do nosso grupo são eu, o Alessandro, o Tiago e o Vinícius, e a gente vai apresentar sobre as formações dos relevos, começando com o Tiago e depois com o Alessandro. O relevo é o conjunto de formas que são observadas a partir da superfície terrestre, ou seja, elas são baseadas através das variadas feições da litosfera, que podem ser classificadas como partes externas e as partes internas. As partes internas, elas foram feitas a partir da modelação da Terra, ou seja, através das placas tectônicas, através das separações da Pangeia e através da era glacial também. Que tudo isso acabou modificando como é a superfície terrestre. E a parte interna já é os ventos e as águas, que elas acabam mudando o formato da Terra. E essa parte dos ventos e das águas é estudado da geomorfologia, uma área da geografia que estuda essa área dos ventos e das águas. Quais são os agentes do relevo? Os agentes formadores de relevo são fatores que atuam diretamente na definição de formas que observamos na superfície terrestre. Eles podem ser divididos em dois grupos, os agentes endógenos ou internos. Dizem respeito à estrutura interna do planeta e às forças que trabalham no soerguimento ou rebaixamento da Terra. Trata-se de tectonismo, ou seja, da movimentação e do arranjo das placas tectônicas, ou das atividades vulcânicas, e também das pressões exercidas internamente pelo magma. O tipo de rocha também influencia diretamente na formação do relevo, uma vez que pode ser mais ou menos resistente ao processo de erosão. Os agentes exógenos ou externos, que são aqueles que promovem mais ou menos o temperismo, tanto físico quanto químico-biológico das rochas. Esses seriam os externos, os quais, por sua vez, podem dar origem aos processos que caracterizam a erosão. Já os agentes exógenos, eles são águas da chuva, ventos, mares, rios, geleiras, tanto quanto se movimentam quanto as que ficam paradas no momento de gelo. Variações de temperatura e gravidade. E é importante notar também que a ação antrópica acelera os processos de intemperismo e erosão, transformando assim a paisagem e as formas de relevo. Então agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de relevos e as características deles, começando com o planalto. Os planaltos são superfícies elevadas e relativamente planas, com encostas íngremes e bem delimitadas. Nesse tipo de relevo, há a predominância da erosão, que são as perdas de sedimentos, e sua altitude pode variar desde 300 metros até mais de 2.000 metros. E os principais tipos de planaltos são os sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, os cristalinos, que são formados por rochas metamórficas e magmáticas originadas dos desgastes das montanhas. E os basálticos, que são formados por rochas que vêm das erupções vulcânicas. E a gente tem um exemplo visual de um planalto, e ele é como se fosse um degrau, né? Um degrau enorme, como dá para ver. Agora, as planícies se caracterizam por ter uma superfície plana, pouco acidentada e de baixa altitude. O processo de formação das planícies é a sedimentação, ou seja, o acúmulo de sedimentos que normalmente vem das regiões mais altas, onde tem mais erosão. É como se fosse um relevo em construção. Normalmente elas ficam próximas de montanhas e planaltos também. Os principais tipos de planícies são as costeiras, as fluviais e as lacustres. E como as planícies são formadas por sedimentos, as costeiras trazidas pelo mar, as fluviais pelos rios e as lacustres pelos lagos. Olha só, nem dava para falar pelo nome. Agora tem um exemplo visual de uma planície, né? Acho que todo mundo sabe como é uma planície, mas mesmo assim. Mas ela não é sempre tão retinha assim, não. Às vezes ela tem uns morrinhos pequenos, inclinações, até porque a Terra não é plana, né? Não me diga. Quem já jogou Minecraft sabe muito bem o que é uma planície. Não precisava nem eu estar falando aqui. Mas, se você não jogou agora, você sabe. Parabéns. As depressões geográficas se caracterizam como simplesmente uma superfície mais baixa em relação às regiões vizinhas, só que com predominância no caso da erosão.
Esse tipo de relevo pode estar próximo de montanhas, planaltos e planícies. E as depressões podem ser de dois tipos. A absoluta, depressão absoluta, que é nível do mar, e a depressão relativa, que é como se fosse um buraco relativamente raso, relativamente. Agora um exemplo visual de uma depressão. Ai, depressão é só um buraco grande? Um buraco bem grande. E por último as montanhas, que, bom, elas apresentam uma forma elevada, cuja altitude é maior que as áreas que a cercam, e o ponto mais alto de uma montanha recebe o nome de cume. Esse tipo de relevo é formado por terremotos, erupções vulcânicas, que são causados pelos movimentos das placas tectônicas. Aí um exemplo visual de uma montanha, né? Todo mundo já viu essa montanha. Se você acertar que montanha é essa, o Bruno vai dar 1 ponto de geografia pra você, então grita aí bem alto. E eu não falei os tipos de montanhas, porque quem vai falar pra gente é o Thiago! Agora será apresentado os principais tipos de montanha, que são elas: montanhas vulcânicas, montanhas dobradas e montanhas falhadas. Essas montanhas são criadas a partir de alguma situação, como por exemplo, a montanha vulcânica, ela é criada a partir de erupções vulcânicas. Já a montanha falhada, ela é criada a partir de falhas geológicas. E as montanhas dobradas, elas são criadas a partir do movimento da placa tectônica ou de algum segmento dela. Então é isso, gente. Muito obrigada. Em algum momento, a partir de agora, brevemente, o Vinícius vai também apresentar uma maquete bem simples, mostrando os relevos também, para quem não entendeu ainda. E é isso. Muito obrigado. Muito boa tarde. Tchau. I just wanna be part of your symphony. We hold me